Olá pessoal, tudo bom? Sou a Larissa, para quem não me conhece, que está chegando agora aqui no canal. Eu costumo postar aqui vídeos, falando sobre carreira, sobre design, sobre tecnologia e qualquer outro assunto que possa surgir no momento que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, eu vou estar trazendo aqui. E antes, para começar, eu queria me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos vermelhos, longos, cacheados, volumosos. Estou usando um vestido branco estampado de rosa, batom vermelho e no fundo tem uma planta, uma cortina e uma estante de livros aqui na sala do apartamento, tá? E para começar esse vídeo, eu quero trazer uma pergunta para a gente refletir sobre carreira, sobre o nosso dia a dia, pessoal, profissional. E a pergunta quantas oportunidades nós deixamos passar por nós ou nós perdemos por conta da nossa baixa estima. E dá um minutinho pra gente refletir, né? Tipo, pensar, cara, algumas muitas eu já perdi. Ou já me atropelei nessas dúvidas, nessas angústias de entender um pouco o que é essa baixa estima que às vezes ela termina congelando a gente sobre as nossas atitudes, né, sobre as nossas ações, nossa fala. Eu vou trazer um pouco da minha visão, tá? Porque por muito tempo eu me entendia como uma pessoa tímida desde criança. É porque eu sou tímida, né? E hoje eu vejo que não era tanto timidez, era mais baixa estima, né? E a baixa estima, ela não é sobre se você se achar feia, você não gostar de si, né? A baixa estima, ela tem uma camada muito mais profunda, de que é você questionar o seu valor, né? Questionar a sua fala, a sua voz. Você está se comparando sempre com outras pessoas, você está tentando agradar o tempo todo, você ser perfeccionista, entregar às vezes mais do que você é preciso, porque às vezes você mistura os conceitos de perfeição ou com suficiente, né, e com algo além, de que você precisa provar seu valor mais ainda para os outros e para você mesmo, né, porque começa com a gente. E isso foi uma percepção de longo tempo, sabe? Não é de uma hora para outra. E é um exercício diário de você estar fazendo isso, porque às vezes você acorda com a autoestima, passa tarde e à noite você já aconteceu algo que já levou você para momentos de baixa estima. E a gente precisa estar revisitando sempre isso, né? Mas ter consciência, né? Eu volto a falar de mim, que eu não sei se outras pessoas se reconhecem, né? Com essa questão, porque muitas vezes a gente perde muitas oportunidades. Eu vejo muita gente potente, muita gente foda, né? Que eu acompanho ali, mulheres que têm um trabalho incrível na técnica, no conhecimento, sabe? Mas que a autoestima, de alguma forma, ela falta, né? A gente fica duvidando do nosso valor, muitas vezes, e se comparando com a outra pessoa que está fazendo, que está entregando algo que às vezes o seu tá até melhor, entende? E aí, o que é interessante a gente falar sobre isso, né? Primeiro, a gente ter consciência do que, por que a gente está ali paralisada em muitos momentos da vida, de você não pegar aquilo pra você, tipo, aquela é minha oportunidade, mas eu deixei escapar porque eu duvidei de mim mesma, né? Eu não confiei em mim, na minha capacidade. E muitas vezes, o que é muito importante, é que vem pessoas de fora que ajudam você com isso, sabe? Que te ajudam a entender ou te mostrar mais o teu valor, te mostrar que você é capaz, né? E quando você conta com essa ajuda, que pode ser uma terapia, pode ser um amigo, pode ser alguém que trabalha com você, que vê esse valor e que te ajuda, além da técnica, né? Porque a técnica muitas vezes você tem, mas essa autoestima, ela fica adormecida em você, né? E para trazer aqui, como eu costumo ao falar sobre matemática e trazer um livro, eu quero
falar do livro Caliban e a Bruxa, que é da Sylvia Frederici, né? O Caliban e a Bruxa, ele é um soco no estômago, né? Então vou misturar um pouco as conversas aqui, mas tá tudo muito conectado. Ele é um soco no estômago porque ele tem uma história sobre os nossos corpos, né, enquanto mulheres, pensando ainda nessa questão binária que ela aborda aqui no livro, mas em relação a corpo, em relação a trabalho, né, economia, religião, como tudo isso está interligado e como todos esses fatos históricos, eles combinados com a estrutura social que a gente vive, interfere na nossa autoestima, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, é porque eu tenho uma síndrome da impostora, que é um termo que está sendo muito falado aí há um bom tempo, e a gente traz isso muito pra gente como se a gente tivesse esse problema, né, que é muito nosso, né? Eu sei que cada pessoa, ela tem uma história de vida que vai acumulando fatores para você ter essa baixa estima na sua vida, né? Fatores familiares, ou na escola, ou seus amigos, pessoas mais próximas ali, durante toda a sua vida, seus relacionamentos, que eles, de alguma forma, eles podem provocar situações que não ajudam você, né? Mas também, se a gente pensar no lado que é estrutural, social, há grupos, né, há marcadores sociais muito fortes que fazem a gente se duvidar da nossa capacidade. Porque cria-se imagens, né, do que é o padrão de bom, o que é o padrão de belo, o que é padrão de aceito, o que é padrão de tom de voz para uma mulher, como a mulher deve se comportar, ou como a mulher que não se comporta daquele jeito que é o padrão, tá errada, né? Então isso, se a gente começa a olhar esse lado social, a gente vai também libertando muitas amarras que a gente tem no longo da nossa vida. E aí, 2 pontos do livro da Sylvia Federici. Primeiro que ela faz essa abordagem em relação às bruxas, a caça às bruxas ali na Idade Média, né? Então, abordando todos esses conceitos que eu já falei para vocês. E fora desse estereótipo de bruxa que a gente assiste nos desenhos animados, que a gente vê nos filmes, que tem aquela imagem da velha má, né? E a bruxa, nesses contextos, as mulheres bruxas eram as mulheres sábias, né? Eram as mulheres que tinham conhecimento da natureza, conhecimento científico. E essas mulheres, elas amedrontavam, porque uma mulher com esse poder de conhecimento assusta. Uma mulher assusta, imagina várias, assustam muito mais. No sentido de não é assustar nesse estereótipo da bruxa que é vendido hoje socialmente, mas no sentido de elas têm o poder de conhecimento. Então essa história aqui do livro é difícil, né, pra gente que é mulher, de estar revisitando isso, a gente entende que por trás da nossa história, muito antigamente, já tem muitos casos que trabalham essa imagem, né, essas identidades que são passadas pra gente, de como a gente deve se comportar, como a gente deve ser boazinha, né, como a gente deve ser agradável, porque desagradar, né, uma sociedade leva a muitos pontos que a gente, né, vai se questionando o tempo todo. Eu posso falar isso? Eu posso me comportar dessa forma? E a gente vai muitas vezes paralisando a nossa essência, o que a gente acredita, por conta desses estereótipos, né? E aí voltar a falar que muitas vezes, quantas vezes a gente perdeu a oportunidade por conta de baixa estima, que a gente vai se questionando o tempo todo, eu volto a falar de carreira, né? Eu acho que a carreira, o conhecimento para nós, né, principalmente enquanto mulheres, eles têm um empoderamento muito forte na nossa autoestima. Conhecimento, né, como eu havia falado, é importante, né, como a gente ter autoconfiança. Porque o jeito que a gente explica, que a gente traz uma ideia, que a gente consegue passar com confiança, ela está muito atrelada a essa autoestima nossa, né? E é o que a gente acredita, como a gente se posiciona. Isso interfere na nossa carreira total, como é que a gente se coloca no mundo. E aí, um outro ponto também que eu acho que é legal falar para vocês, que não é legal, mas é da história,
A Silvia, ela fala que por muito tempo o casamento foi tido como uma profissão para nós mulheres, né? Antigamente ali, em outras épocas, né? E que as mulheres não podiam trabalhar fora de casa. Sei que isso ainda é comum, né, em alguns casos, mas num contexto mais ali da história, anteriormente, as mulheres viviam em função de um casamento, de se preparar, de se vender a sua imagem ali, e era histórico, né? As mulheres, elas não podiam correr atrás ali de uma profissão, de uma carreira. E hoje a gente está tendo esse poder, né, de poder de conhecimento, né, um poder de carreira, um poder aquisitivo, porque o poder financeiro também ajuda muito a gente a tomar decisões. Então, quando a gente fala de autoestima, não adianta eu falar só para o meu olhar, Larissa, de me olhar no espelho e conversar comigo e me entender como uma potência, né, como uma fonte de conhecimento e de autoconfiança, se ao meu redor eu vejo outras cenas de mulheres que também precisam ou que passam por algum momento, né, dessa própria dúvida, que está muito atrelada à história de vida, mas principalmente social. Então, quando a gente não consegue, quando a gente dissocia o individual do social, a gente fica meio perdido no tempo. Então, é legal. Então, quando você também puder empoderar ou trabalhar a autoestima de outras pessoas que você vê e muitas vezes aquela pessoa não está vendo por um momento da vida dela, elogia, né? Tenta também trabalhar esses pontos positivos. Se uma pessoa ela é boa naquilo e ela não consegue ver, vai lá, empodera ela também, porque isso ela tem uma ação que a gente faz hoje, ela repercute em grande escala, né, ao longo da história do nosso povo, né? Então, falar de baixa estima, ela não é só uma palavrinha de aleatória, ela tem todo um contexto histórico, social. E quanto mais cedo a gente resgata e mais juntas, né, de outras pessoas, a gente traz muito mais valor nas nossas ações, sabe? E aí eu volto a perguntar para vocês, né, quantas oportunidades vocês deixaram passar por conta de baixa estima de vocês? E a partir desse vídeo eu quero perguntar também, quantas oportunidades vocês vão pegar a partir de agora trabalhando a autoestima de vocês, a confiança em vocês mesmos. Até a próxima.